Hoje à noite eu quero convidar você a nós meditarmos no texto de João, capítulo de número 6. Nós vamos sair do 5 e vamos para o 6. De manhã eu explicava aqui, eu sempre gosto de explicar isso para a igreja, não existe um sermão bom. Todo sermão é bom se o pregador deixar o Espírito Santo falar. Se ele apenas emprestar a voz. Ele pode ser um sermão temático, pode ser textual e pode ser expositivo. O importante é que ele use um tripé que é indispensável para quem prega. Ler, explicar e aplicar. Você precisa ler, precisa explicar e precisa aplicar. Esse tripé é importante porque é ele que vai fazer com que a palavra produza, por meio do Espírito, aquilo que ela precisa produzir. E eu tenho um desafio nessa noite. Ler esse texto com você, explicá-lo e aplicar na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Quem achou João capítulo 6, diga glória a Deus. Eu vou ler na minha versão, tem uma outra versão que devem colocar aqui também no telão. O texto começa assim. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E Jesus ordenou: faze o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou o pão e, havendo dado graças, o repartiu à vontade entre os que estavam sentados. E fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizaram, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levaram à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Você pode orar comigo? Senhor, nós somos carentes da Tua palavra. O salmista diz no Salmo 119 que ela é lâmpada para os nossos pés. Diz que ela é luz para o nosso caminho. Nós estamos gratos porque estamos diante da Tua palavra. Deus, pela Tua palavra, nos revela nessa noite instruções. Dá instruções para a Tua igreja. Deixa que a Tua igreja fique sabendo o que o Senhor quer para ela. Que assim o Senhor nos direcione, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Olha só, irmãos. De manhã nós estávamos aqui, nós meditamos no capítulo 5. Falávamos um pouco sobre o capítulo 4. Jesus está aqui desenvolvendo a sua agenda. Jesus recebeu uma instrução. Se alguém do som puder só subir aqui para olhar para mim aqui. Não é que eu não sei nada de som, irmãos, mas eu estou achando que está um pouquinho diferente aqui. Jesus recebeu uma instrução do seu Pai. Há uma agenda a ser cumprida. E Jesus então inicia seu ministério. E o ministério que Jesus começa não é um ministério apenas terreno. É um ministério que se estabelece na terra para revelar o que está no céu. Porque todas as coisas que estão no mundo espiritual ainda não estão todas reveladas no mundo natural. Todas as coisas que vão acontecer no mundo natural já estão prontas no mundo espiritual. Mas nem todas as coisas que estão no mundo espiritual ainda estão reveladas no mundo natural. Por isso Jesus vem, ele começa então a trabalhar,
de modo que as pessoas que vão conhecendo Jesus, vão conhecendo o Pai, e à medida que vão conhecendo o Pai, vão conhecendo quem é o Pai que está no céu, que se movimenta no céu, o que aquele Pai quer que se manifeste na terra, e ele vai se movimentando e levando àqueles que o veem coisas que aos seus olhos ainda não eram visíveis. Muitas das coisas que Jesus fez ainda não estavam estabelecidos e entendidos pela humanidade. Algumas coisas no passado haviam acontecido, inclusive multiplicação de pães aconteceu no passado. Mas agora estava se estabelecendo um reino de forma plena. De forma tão plena que não só este reino visitava o reino terreno, mas agora este reino envia alguém, que é o próprio Filho de Deus, para que ele esteja na terra e ele mesmo seja a presença física do Pai se movimentando na terra. E quem dá glória a Deus por isso está feliz porque o Senhor veio, diga glória a Deus. Então o que acontece? Jesus começa a se movimentar com o seu ministério. E como eu falei aqui de manhã, todas as vezes que o reino de Deus se movimenta, o reino das trevas também se movimenta. E o que é interessante é que nem sempre o reino das trevas se movimenta longe de onde está se movimentando o reino da luz, o reino de Deus. Você pode perceber no texto que você leu, se você leu o texto no capítulo 4, o capítulo 5 e os capítulos que vão seguir, que aqueles que começam a perseguir Jesus não são estranhos. São pessoas que já conheciam Deus. São pessoas a quem Deus já tinha falado com eles, já tinham revelação de Deus, e ainda assim não estavam compreendendo como estava se movimentando o Filho de Deus. E quando você lê o capítulo 4, você vai ver que Jesus Cristo toma uma decisão, como eu disse aqui de manhã, que poucas pessoas gostam de tomar. Está na companhia de pessoas que não são do modelo que a sociedade gosta. Está indo em direção de pessoas que nós achamos que não é digno de receber aquilo que nós recebemos da parte do céu. Jesus sai, e quando ele está saindo, ele se coloca no poço de Jacó. E ele dá uma instrução para os seus discípulos, ele manda os discípulos ir comprar pão. E não é uma necessidade alimentar de Jesus. Se você observar o texto com carinho, ler e relê-lo, de forma que você vá meditando no texto, você vai perceber que o que Jesus faz é tirar os seus discípulos de cena. Porque os seus discípulos talvez não entendessem porque Jesus iria se movimentar na direção de uma mulher, que não era a mulher que a sociedade queria estar presente. Tanto não queria estar presente que ela se sentia excluída dela, ao ponto de não ir buscar água no mesmo período que os outros iam. Ela ia num tempo ou num horário que não tinha ninguém ali. Só que quando ela vai buscar água desta vez, tem alguém lá esperando ela. Aleluia. Jesus de Nazaré está naquele lugar. E queridos, como é maravilhoso quando Jesus chega na vida de alguém. Como é poderoso a ação da sua presença na vida daqueles a quem ele alcança. E os discípulos saem, Jesus fica só com aquela mulher, e aí vocês conhecem toda a história. E Jesus vai caminhando dentro do projeto. Depois que ele trata esta mulher no capítulo 4, ele vai curar o filho de um oficial, já no final do capítulo 4, e esse filho do oficial também é curado de uma forma em que Jesus não faz distinção se aquela pessoa ela é de alta sociedade ou se ela é uma pessoa sem nenhum tipo de título ou de reconhecimento, porque Jesus não veio pelos títulos e pelas posições sociais. Qualquer um que precisar de Jesus, Jesus está sempre à disposição para poder trabalhar em favor daquele que o busca. Depois que Jesus cura esse filho deste oficial, aí de manhã nós meditamos aqui sobre o tanque de Betesda. Tem um homem que está ali 38 anos. 38 anos esse homem espera uma coisa acontecer que não mudaria a vida dele. 38 anos ele está na esperança de uma água que se movimentava e que a Bíblia diz que dali nunca saiu um milagre. Pastor, e por que as pessoas ficavam naquela crendice? Porque os judeus tinham muitas crendices. Uma delas, por exemplo, é que a alma da pessoa ficava até 3 dias ao redor do seu túmulo, e nesses 3 dias ela podia ressuscitar. Por isso Jesus ressuscita Lázaro no 4º dia, exatamente para desmistificar isso. E quando Jesus chega ali no tanque de Betesda, há uma lenda, há uma crendice. A crendice é: a água se movimenta, o anjo desce, a água se movimenta, e quando ela se movimenta, quem pula na água é curado. Só que você não vai encontrar um registro bíblico que diga que alguém que pulou naquela água foi curado. Por quê, pastor? Porque aquilo não era uma verdade bíblica. Algumas versões vão ver até aquilo dentro de um parênteses.
Outras versões bíblicas até já retiraram esse texto desse próprio texto. Eu acho que não deveria, mas deveria sim explicar. Era uma crendice judaica. E o porquê que aquela água se movimentava, pastor? Ali era uma região de águas termais. E os gases que haviam ali movimentavam, borbulhavam aquela água. E quando borbulhavam, havia uma crendice de que era um anjo que mexia aquela água e quem pulasse era curado. Só que aquele homem está há 38 anos deitado ali. E Deus foi tão bom com aquele homem, que se ele não tinha força para se jogar na água, imagina se alguém joga ele na água, ele teria morrido afogado. Mas Deus estava guardando aquele homem para um milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu quero aplicar isso na tua vida agora, nesta noite. Talvez esteja acontecendo algo na tua vida que demanda algum tempo e você não esteja entendendo. Talvez você já tenha peço alguém para te jogar na água da solução que você procura. Mas nessa noite o Espírito Santo diz para você nesta noite: Deus não está se esquecendo pelo tempo que Ele está te fazendo esperar. Deus está te preparando para viver algo que seja dEle. E quando Deus chegar em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, e visitar a tua casa, visitar a tua família, visitar os teus negócios, visitar a tua empresa, visitar o teu casamento, não vai ser alguém que vai te ajudar, vai ser o próprio Deus, por meio de Cristo Jesus, que virá para te ajudar. E quando Ele vier, Ele vem com uma solução transformadora e permanente. Permanente. Pode aplaudir Jesus se você quiser. Aleluia. São 38 anos esperando o homem resolver sua vida, mas quem resolve a vida de quem crê é Jesus Cristo de Nazaré. E aí, nós saímos desse texto do capítulo 5, que meditamos de manhã, e chegamos aqui no capítulo 6. E o capítulo 6, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, lendo comigo, se não, ou um smartphone, ou um telefone, fica à vontade, desde que esteja no modo avião, para você não ser incomodado. Nós chegamos aqui no capítulo 6. E o capítulo 6 começa assim: depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Depois disso o quê? Depois disso tudo que eu falei para vocês. Depois de ter feito tudo isso, Jesus foi para uma outra região. Por quê? Porque Jesus precisava se movimentar, mover-se, colocar-se à disposição, estar no lugar da necessidade. E aí eu quero aplicar isso na vida da igreja. Aonde a igreja está, tem necessidade. Ou a igreja não está mais desejosa de estar no lugar da necessidade? Será que se esta igreja fechar, os moradores dessa cidade sentirão falta? Porque uma igreja que se estabelece no lugar, e que a comunidade onde ela foi estabelecida não sente falta, ela não tem motivo para estar. Mas quando a igreja do Senhor entende que ela é a continuidade de uma missão que Jesus lhe entregou, ela, assim como Jesus, ela se movimenta em todos os lugares e ambientes onde tem uma necessidade. Porque Jesus levantou a sua igreja para ver o aflito e socorrê-lo. Deus levantou a sua igreja para que use as suas mãos e levante o caído, de modo que quem está caído fique de pé. O Senhor levantou a sua igreja para caminhar na direção daquele que está perdido, dizer: existe um caminho, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo de Nazaré. O Jesus que está vivo, ressurreto, e a destra do seu Pai governa, está à disposição para salvar. Então Jesus estava se movimentando aonde havia necessidade. Não é onde tinha necessidade que ele... Jesus não se movimentava pelo que ele precisava. Jesus se movimentava pelo que o reino do seu Pai precisava estabelecer. Nós estamos num tempo de uma igreja que só se movimenta pelo que necessita. Quantas pessoas saem da sua casa apenas preocupadas com o seu problema? Deixa eu dizer algo para a tua vida nesta noite. Se envolve com aquilo que é de Deus, e o próprio Deus vai se envolver com aquilo que Ele precisa resolver contigo, e Deus saberá tratar todas as suas necessidades. Você é igreja. Você não é filho apenas para ter o que o teu pai já te deu. Querido, se você crê e entenda, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Todas as coisas já são suas. Você só precisa agora se movimentar como um filho de Deus na terra, fazendo a obra que o Pai te chamou para fazer. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus se movimenta, não só porque Ele quer ir para o outro lado do rio, porque Jesus decidiu: eu vou para o outro lado do rio. Fiquei sabendo que lá tem uma visão boa, as montanhas. Quem sabe eu faço uma selfie lá e mando no meu Instagram.
Não, não. Jesus se movimentou porque havia uma necessidade no reino. E aí a Bíblia diz que ele então atravessa o mar da Galileia, que é um rio grande, com mais ou menos 21 por 12. Não é um mar, é um rio de água doce. Ele atravessa esse rio e ele vai para o outro lado. Quando ele chega do outro lado, diz o versículo 2, que há uma grande multidão junto com ele. Porque onde Jesus ia, as pessoas queriam estar junto com elas. Aonde os crentes estão, as pessoas precisam querer estar ali. O que está acontecendo conosco? Aonde o reino de Deus vai, há que se ir a presença do Espírito Santo e a presença de Cristo por meio do Espírito. E se eu sou o tabernáculo do Espírito Santo, aonde eu estou me movimentando, não precisa ter uma multidão andando comigo, mas aonde eu chegar, alguém tem que desejar me ouvir, alguém tem que desejar falar comigo, porque esta pessoa sente que há uma presença em mim, que é tão grande dentro de mim, que sai para fora de mim, de modo que quem está de fora percebe esta presença. Quem crê nisso, diga glória a Deus, aplaude a Jesus, porque você é templo do Espírito Santo. Você não é uma lata vazia, você não é um ambiente vazio, você é um templo do Espírito Santo. Então as multidões acompanhavam Jesus, porque ele operava sinais, cuidava dos doentes. Então Jesus decidiu subir ao monte e sentou com seus discípulos, porque Jesus tinha uma particularidade que eu acho lindo: a mesa. Jesus amava a mesa. Antes de ir para a cruz, Jesus vai para a mesa. Jesus está sempre desejando sentar à mesa. Tem mesas que já não tem mais espaço para Jesus. Tem mesa que tem espaço para todo mundo. Tem gente se sentando na mesa de qualquer um. Tem gente se sentando em mesas que o próprio Jesus não lhe deu autorização para entrar e sentar. Tem gente escolhendo estar com mesas com qualquer pessoa, mas está se esquecendo que a melhor companhia da mesa ainda é Jesus Cristo de Nazaré, porque a presença dele transforma, a presença dele muda, a presença dele é restauradora. E aí o texto diz que Jesus senta, convida os seus discípulos, todo mundo senta junto. Eu estou lendo o texto, tá, irmãos? Estou tentando ler, explicar e aplicar o texto na sua vida. E aí, Jesus senta com os seus discípulos ali. E aí, acontece uma situação, depois que sobe ao monte. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se. E aí fala que já era próximo a Páscoa. Os judeus estavam ali próximos. Pastor, o que é a Páscoa? É um memorial de libertação do povo do Egito. Pastor, então nós somos evangélicos, precisamos comemorar a Páscoa? Não, porque Jesus fez a transição da Páscoa para a ceia. Ele fez a transição da Páscoa para a ceia. Hoje o memorial que nós fazemos é a ceia do Senhor. Quando nós fazemos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Mas aqui ainda estávamos no contexto judaizante, e aí eles estavam celebrando a Páscoa como um memorial da libertação do povo do Egito. Levantando então os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: olha só como Jesus, ele é fantástico. Ele disse: deixa eu instigar, deixa eu ver como que está a fé desses homens. Aí Jesus pergunta para o Filipe: onde compraremos pão para comer? Para que comam? Aí o próprio texto diz, ele aqui é Jesus, porém disse isso colocando-os à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. E eu quero aplicar isso aqui na sua vida, irmão. Jesus está desejoso de fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Tem gente que acreditou, eu estou crendo que Jesus vai fazer coisas grandes na vida de muita gente aqui. Pastor, o que está impedindo de Jesus fazer grandes coisas na nossa vida? É porque a nossa visão é sempre vertical. A gente está sempre orando para o que é capaz de enxergar. Então aquilo que nós enxergamos, nós definimos que são as possibilidades dos acontecimentos que nós desejamos. Mas quem crer no Cristo que vive, não tem visão horizontal, tem visão vertical. Você não espera daqui, você espera de lá. Você olha e não tem possibilidade, mas aonde não tem possibilidade, há uma ação possível do sobrenatural.
Aonde não é possível aos homens, é possível ao que crê. E quem crê olha para os céus e diz: do alto vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Tem gente fazendo planos para o futuro, contando com os contatinhos que alguém lhe deu. Pastor, mas tem problema eu ter ligações, eu ter contatos, eu ter relacionamentos, eu ter links que possam me levar a possibilidades? É claro que não. O que eu estou dizendo para você é que o seu coração, a expectativa da sua alma não pode estar naquilo que naturalmente você vê. Veja, contemple, mas a tua alma tem que estar numa esperança viva. A esperança viva é Jesus Cristo de Nazaré. Coloca nele a tua fé, o autor e consumador da fé, e ele será capaz de trazer à existência aquilo que os teus olhos não conseguem contemplar. Aleluia, glória a Deus. E aí o texto segue, vamos aqui dentro do texto. E Felipe respondeu. Olha só como era impossível isso aqui. Era tão impossível que o Felipe diz: 200 denários de pão não são suficiente para todos comerem, para que todos recebam um pouco, não é nem muito para saciar, só um pouco. 200 denários não dá. Então o próprio Felipe testifica de que aquilo não seria mais algo possível. Talvez com 200 denários não acharia uma padaria aberta, um mercadinho que vendesse pão. Mas o pão da vida estava naquele lugar. Aleluia! 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 Queridos, aonde Jesus está, meu irmão, nada foge do seu olhar, e o seu poder é infinito. Aleluia! E aí, o André, que não é o André ali, Paganini, mas o André, esse André é discípulo. O André, um dos discípulos, irmão de Pedro, disse assim: aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Nem era peixe grande. O texto não diz 2 grandes peixes. Diz como? 2 peixinhos. Porque Jesus, para operar, não precisa de coisas grandes. Precisa de uma fé genuína, um coração quebrantado e contrito, e há uma operação milagrosa da parte do Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso, meu querido que levantou a mão? Porque não é a respeito do pouco em que você está, é a respeito do muito em que Deus quer te colocar. Diz o Senhor para ti nesta noite: honre ao Senhor no pouco, e no muito o Senhor te colocará. Creia que não é pelo que você está vendo, mas é pelo que Deus está fazendo por meio de Cristo Jesus. Se você crê, diga glória a Deus e aplaude ao Senhor com alegria. Deus ainda faz grandes coisas na vida daqueles que creem. E aí o texto segue. E Jesus deu uma ordem. E quando Jesus dá ordem, a gente precisa obedecer. Você sabe por que tem gente aqui que não prospera? Porque é desobediente. Você sabe por que tem gente aqui que não avança? Porque é desobediente. Você sabe por que tem gente aqui que está com a vida travada? Porque não obedece. Obedece no que convém. Age no que acha que é necessário. Mas o Senhor quer que você seja obediente em todas as áreas da sua vida. Deus não quer uma honra pela metade. Deus quer uma honra total. Deus não quer uma entrega de manhã e outra de noite. Deus quer uma entrega permanente e contínua. E Jesus deu uma ordem. E a ordem de Jesus precisa ser cumprida. E a ordem foi: fazei o povo sentar-se. Havia grama naquele lugar. Sentaram-se os homens e o número era quase 5.000. 5.000 só homens. Aqui não contavam mulheres nem crianças. Mas quando Jesus decide fazer algo, Jesus não é como nós, que olhamos o que vamos fazer e mensuramos se é possível ou não. Mensuramos se é difícil ou fácil. Mensuramos se é alto ou se é baixo, se é difícil ou se é tranquilo. Mensuramos se está na nossa força ou não.
Quando Jesus decide fazer algo, Ele não confia na sua força, Ele confia na força daquele que o enviou. E Jesus, quando decide fazer, Ele não olha para o tamanho da dificuldade, Ele olha e sabe que nenhuma dificuldade é impossível de ser vencida por aqueles que creem que Ele é o Filho de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que crê que Jesus é o Filho de Deus e que está aqui nessa noite? Eu vou liberar uma palavra para a tua vida, não importa o tamanho da situação, a possibilidade, como está difícil aos teus olhos, como você não enxerga a possibilidade, tem uma palavra do céu para a tua vida aqui nessa noite. O Jesus que estava lá na montanha com esta multidão, Ele está aqui nessa noite com esta igreja, e eu libero uma palavra sobre a tua vida. Jesus vai entrar nesta causa, e Ele vai mudar esta situação para a glória do Pai que vive e reina eternamente. Aleluia, glória a Deus. E aí, depois que Jesus dá essa ordem, o povo senta, os homens estão ali, são 5.000, o pão é pouco, mas Jesus é grande. Jesus então tomou os pães, e havendo dado graça, aqui. Jesus não pegou os pães, e olhou e disse assim: Pai, é pouco pão. Não, Ele deu graça, pelo pouco que tinha. Tem gente que só sabe dar graças a Deus quando está no muito, ou quando tem muito, ou quando é uma porta grande que abre. Deixa eu dizer uma coisa: quando Deus abrir uma janelinha, irmão, uma janelinha de Deus, uma janelinha de Deus é melhor do que uma porta de homem. Quando Jesus pega os pães, são poucos peixes, mas Ele faz algo que todas as vezes nós deveríamos fazer: dar graças ao Senhor. Ele pega o pão e dá graças. Ele agradece o pão, apresenta o pão ao Senhor. Aí acontece algo aqui que eu acho fantástico. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu acho lindo, porque Jesus então tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu. Ele não dividiu, Ele repartiu. Existe uma diferença entre dividir e repartir. Ele não pegou o pão e dividiu em vários pedacinhos e foi tentando colocar ali. Ele repartiu o pão. Ele deu a parte que cada discípulo tinha que pegar. E Ele não disse: dividam o pão. Ele diz, olha só o que Ele diz. 6. E Jesus tomou o pão e, havendo dado graça, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados, e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, os discípulos recolhiam o que sobrava. Preste atenção. Ele não dividiu, Ele repartiu. Repartiu é pegar do todo partes e ir entregando. Ele não dividiu o todo. Ele pegou do todo e foi repartindo. E olha só que coisa linda. À medida que Ele ia tirando do todo, um pouco para cada, repartindo com cada um, o pão que estava na mão não acabava. Quanto mais Ele repartia, mais pão tinha. Quanto mais Ele dava, mais pão chegava. Quanto mais Ele saciava a fome de alguém, mais pão tinha. Quanto mais Ele repartia, mais o pão multiplicava. Aleluia! 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 Deus é poderoso, irmãos. Pastor, e o que eu aprendo com isso? Que às vezes, irmão, nós nos sentamos no que conquistamos e nos tornamos uma represa, em vez de ser um rio que corre a água que alcança mais. Nós não fomos chamados para ser represa. Eu não estou dizendo que você tem que pegar tudo e sair dando para todo mundo. O que eu estou dizendo é que você precisa entender que o que Deus te entregou, você pode repartir. Não é dividir, é repartir. Pegar do seu e dar um pouco. E quanto mais você repartir com quem precisa, com quem necessita, com quem está com fome, mais pão chegará à tua casa, à tua descendência, os filhos dos teus filhos, e a tua descendência será abençoada. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E começa a entender que Deus te levantou para algo diferente. E Jesus vai repartindo o pão. E à medida que Ele vai repartindo o pão, também vai repartindo os peixinhos.
E aí, queridos, todos comem. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graça, o partiu, e à vontade entre os que estavam sentados, e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disseram os discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se percam. Eles recolheram os pedaços, encheram 12 cestos, irmão. O pão não ia dar, o peixe não ia dar, agora está sobrando. Deixa eu profetizar na tua vida. Levanta a mão aí se você crê. Vai sobrar, irmão. Hoje pode estar faltando, mas se você crê, entenda uma coisa: vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Sobrou 12 cestos. E aí o que Jesus ensina aqui para os seus discípulos? Vocês estavam preocupados com o que iam dar para os outros. Eu não só saciei a necessidade dos que precisavam, como eu estou deixando provisão para a tua vida. Deus tem uma provisão para a tua vida. Deus tem uma forma de prover o que você precisa. Os discípulos estavam preocupados se aquela multidão ia se alimentar. Mas Jesus mostrou para eles que aqueles que creem, que não olham para as circunstâncias, porque tem gente que quando as coisas ficam difíceis, fecham as portas, retém, recolhem. Querido, é no tempo deserto da escassez que quem crê semeia, e Deus pode fazer a 1000 por 1. Jesus mostrou para aqueles discípulos que ele tinha mais do que a provisão para uma multidão. Eu tenho uma multidão para aqueles que andam, uma provisão para aqueles que andam comigo. Jesus tem uma provisão para aqueles que andam com Ele. Se você anda com Jesus, Jesus vai trazer a sua provisão. 12 cestos para 12 discípulos. Não só alimentou a multidão, mas sobrou para que aonde eles fossem, ainda tivessem alimento para a viagem que iriam. Por quê, pastor? Porque a viagem que eles iam ir não seria uma viagem fácil. Quando eles vêm para esse lugar onde eles estão, não tem vento nem tempestade. Mas quando eles saem daqui, para encontrar com o gadareno, em Gadara, tem um vento e tem uma tempestade. Mas no vento e na tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, ensinando aqueles homens que o mesmo Cristo que movimenta terra e céu, que cura enfermo, que liberta a prostituta, que cura o doente, que multiplica o pão, também é o Jesus que tem poder sobre a natureza, sobre as águas, sobre os ventos. Tudo está debaixo do seu poder. E pastor, e por que esta palavra está sendo ministrada ao meu coração? Porque você está andando de forma incrédula, e nessa noite o Espírito do Senhor te trouxe aqui, para que você não ande apenas com um discurso de lábios, mas que você se movimente como alguém cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e seja onde você entrar, no dia que você enfrentar a adversidade que você encontrar, clame ao Senhor, e o Deus que está entronizado nos céus, Ele trará a provisão, o resultado, a multiplicação e o milagre para a sua vida. Se você crê, diga glória a Deus, aplaude a Jesus com alegria, dê a Ele a honra, dê a Ele a glória, dê a Ele todo o louvor. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: levante a tua cabeça, coloca-te de pé, olhe para o autor e consumador da fé, e você verá a glória de Deus se manifestar na tua vida, na tua história. Isso aqui não é uma mensagem motivacional. Isso aqui é um texto bíblico que está sendo lido, explicado e aplicado. Se você entrou aqui e você tem passado por desafios que para você podem ser parecidos, que podem parecer impossíveis, esse texto está dizendo para você: não é a respeito da sua força, mas é a respeito de como eu posso usar o pouco que você é para fazer coisas grandes por meio da sua vida. De repente você já passou em tantas igrejas, em tantos lugares, em tantos templos construídos por mãos humanas, e de repente você está há 38 anos como aquele homem do tanque de Betesda, esperando mergulhar numa água para que a sua vida seja modificada. E o Espírito do Senhor te trouxe aqui nessa noite, e você está ouvindo esta palavra, e o que o Espírito do Senhor diz para ti nessa noite é que tem uma água viva, a mesma água que foi dada para aquela mulher no poço de Jacó,
A água viva é Jesus Cristo de Nazaré. Se você tirar a expectativa dos homens, e se o teu coração se abrir não mais para possibilidades humanas, mas para a realidade de Deus na tua vida, coisas grandes vão acontecer, o teu ministério vai ser restaurado, a tua fé vai ser novamente reaquecida, e a esperança vai frutificar para a glória daquele que vive e reina eternamente. E aí, para a gente encerrar, o texto segue, e no 14:15 acontece algo que a gente vai encerrar sobre isso aqui. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Eles estavam esperando alguém no nível de Elias. A ideia era que viesse alguém para mudar aquilo que humanamente eles queriam viver. Só que Jesus não veio para mudar aquilo que você deseja viver humanamente. Porque aquilo que você precisa viver humanamente, Jesus sabe que com muito esforço talvez você consiga. Aquilo que você precisa viver humanamente, essas coisas todas já estão preparadas para você. Jesus veio para preparar um povo para viver aquilo que humanamente o homem não pode fazer. Porque nenhum de nós aqui pode entrar nos céus. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe um caminho, e o caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Essas pessoas estavam achando que ele era um libertador de uma nação, que tinha vindo para libertar o povo de um outro povo. Mas Jesus veio para libertar o homem do pecado e revelar a sua misericórdia, salvá-lo para que ele possa morar na glória. Assim como esses judeus, tem muita gente que está vindo até Jesus apenas porque quer resolver o problema humano. Aí você vai dizer: pastor, tem algum problema Jesus resolver meus problemas aqui na terra? Claro que não. O problema é se a tua motivação for só essa. Se a tua motivação for só essa, ela é pobre, desnecessária, e você está perdendo tempo. Mas se a sua motivação for: Jesus, eu quero ir morar contigo na glória, eu quero que se cumpra na minha vida o que está escrito em João 14. Eu quero ir para que aonde o Senhor está, eu também esteja. E quando o teu coração estiver mais naquilo que é do céu do que naquilo que é da terra, o próprio Deus trabalhará em favor da tua existência enquanto você estiver na terra. Porque para você conquistar o melhor desta terra, você tem que desejar de todo o coração o melhor dos céus. E quando o melhor dos céus ficar tão grande dentro de você, que externe para fora o quão grande é o desejo de ir para a eternidade, as coisas terrenas acontecerão na tua vida para a glória daquele que vive e reina eternamente. Então o povo quis levar Jesus. Eles vão fazer dele o nosso rei. Vamos declarar o rei. E Jesus saiu de perto. Porque todas as vezes que as pessoas querem usar Jesus para se promover, Jesus sai de perto. Tem muita gente querendo usar Jesus só para se promover. Tem muita gente que Jesus é apenas um meio pelo qual a pessoa quer alcançar degraus, títulos, divisas. Mas quando isso acontece, acontece exatamente o que Jesus fez aqui. Jesus se retira, porque Jesus não veio aqui para inflar ego de ninguém. Jesus veio aqui para salvar os que estavam perdidos, revelar o amor do Pai e colocar-se na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Quem está agradecido por isso, diga glória a Deus. Aplaude a Jesus com alegria, aplaude a Ele com alegria. Fique de pé, em nome de